Eu sou o professor Eliseu, estou aqui hoje para dar início às nossas aulas de robótica. Caso você não saiba, robótica nada mais é do que a ciência de fazer robô, igual a gente vê em todo lugar por aí. É importante que a gente se atente que nas nossas aulas o importante é o aprendizado que nós vamos ter para chegar lá. Então o protótipo final é só uma consequência de tudo e é o menos importante nesse processo. Eu gosto de estruturar as nossas aulas de robótica e o nosso planejamento vai seguir assim, em 4 etapas. A parte de estrutura, ou seja, a montagem, como está aqui em cima da mesa. A parte de elétrica e eletricidade, que você não precisa se preocupar, porque não tem como você tomar choque. A parte de programação, afinal de contas nós podemos dar comando e fazer vários testes com os nossos robôs. E a parte de empreendedorismo, pois não adianta nada a gente saber se nós não soubermos aplicar de uma maneira a melhorar todo o nosso mundo. O material que nós vamos usar é esse material aqui, material muito legal da Brinkmobil. Ele se assemelha ao material que provavelmente você já conhece do sistema Lego, mas tem algumas diferenças. Bem, nosso material é muito simples de realizar a montagem. É importante a gente entender que é super fácil montar e desmontar, mas tem que ser feito de uma forma específica. Afinal de contas, nós não queremos que o nosso robô, nossas montagens, saiam se despedaçando pelo caminho. Então eu posso balançar, eu posso levantar, que não vai soltar, porque a única maneira de soltar é da mesma maneira que eu monto, que é o que eu vou apresentar agora para vocês. Bem, aqui nas nossas pecinhas pretas, por exemplo, seguindo igual todas as que nós vamos utilizar, aqui em cima tem esse pininho que serve para fazer a conexão uma com a outra. É tudo muito simples, basta arrastar o pininho nessas fileiras que nós temos aqui, tá? Não adianta rodar, girar, forçar. Então aqui, por exemplo, olha, eu vou virar e vou prender. Depois de presa, essa peça aqui não vai sair nem puxando, nem girando. Eu tenho que refazer o movimento de arrastar de volta para poder soltar. Todas as nossas estruturas vão ser feitas assim, independente do modelo da peça, se é uma peça amarela, vermelha, verde, de qualquer formato, nós vamos estar utilizando os pininhos e esses espaços para estar preenchendo. Obviamente, na parte de trás nós também temos, para aumentar a nossa possibilidade. Então eu posso juntar essas duas peças de 3 centímetros e formar uma de 6, por exemplo, formando uma barra muito maior. Bem, agora falando um pouquinho sobre eletricidade, a primeira coisa que nós precisamos é de energia. Essa energia ela pode vir, por exemplo, da tomada, mas no nosso caso vai vir de uma bateria de 9 volts, essazinha aqui. É importante nós entendermos que qualquer componente eletrônico ou elétrico que nós formos ligar precisa ter uma conexão com fios fazendo o caminho de ir e o caminho de voltar da energia. Não adianta eu, por exemplo, ligar o lado positivo, colocar um fiozinho conectando a minha bateria a um dispositivo que ele não vai ligar. É por isso que nós ouvimos tanto falar de positivo e negativo, porque o circuito só vai funcionar se tiver o caminho de ir da energia e o caminho de volta. Obviamente, o caminho de ir começa da nossa bateria e o caminho de volta termina aqui. Então, todo o circuito vai começar e vai terminar por aqui. No nosso kit, os fios eles vão ter o ladinho vermelho e o lado verde. É importante se atentar que mesmo que você conecte errado, nada de ruim vai acontecer, apenas não vai funcionar. Aqui o fiozinho verde é o lado negativo, ou seja, o caminho de volta da energia, e o lado positivo é o fiozinho vermelho. Qualquer coisa que nós quisermos ligar a nossa bateria, só precisamos pegar o ladinho positivo, o vermelho, e o ladinho negativo, já o verde. Conecta na bateria e conecta no nosso dispositivo. Bem, aqui nós temos a nossa bateria, o lado positivo e o lado negativo, e o fio, como eu falei, mesma coisa. Positivo é o vermelho e negativo é o verde. Se eu quero ligar uma lâmpada, por exemplo, a única coisa que eu preciso fazer é pegar o lado positivo, conectar, e a mesma coisa com o lado negativo. Na minha bateria está tudo certo, o caminho de ida e o caminho de volta. Mas do outro lado, não tem nada conectado. Agora, então, com a nossa lâmpada azul, nesse caso aqui, ela também tem uma polaridade, ou seja, o ladinho positivo e o ladinho negativo. Novamente, não tem problema conectar errado, se você errar é só conectar de volta. Aqui eu vou conectar de um lado o ladinho positivo e o negativo. Nossa lâmpada não acendeu, porque como não sei se dá para ver aqui dentro, dá para ver? Nós temos o lado positivo e o lado negativo. Então o que eu vou fazer é inverter. Vou colocar o verdinho no negativo e o vermelho no positivo. Acendemos uma lâmpada.
Qualquer eletrônico, qualquer componente que nós formos utilizar, vai seguir o mesmo processo. Bem, por exemplo, aqui agora nós temos uma buzina, onde nós podemos conectar a nossa bateria. Mesmo sentido, mesma lógica, lado positivo, o vermelhinho, e o verdinho, o lado negativo, e a nossa buzina vai começar a fazer um barulho. Vamos fazer agora uma montagem de uma mesa super simples, vai levar menos de 1 minuto. Para isso nós vamos precisar dessa pecinha vermelha, que vai servir como a base de cima da nossa mesa, e nós vamos usar essa pecinha amarela para fazer todos os pezinhos da nossa mesa. Importante se atentar que nós podemos até colocar ao contrário, mas ela não vai ficar tão bonita dessa maneira. Então eu vou colocar virado, com as partes tapadas para fora. Conectei aqui em cima, basta arrastar de um lado, do outro. E eu vou virar a nossa mesa ao contrário e vou fazer o mesmo processo. De um lado, do outro. Vou deixar um desafio para você que está aí assistindo, se você tiver a oportunidade, de estar fazendo a cadeira, ou melhor, as cadeiras. Essa mesa pode ter até 4 cadeiras, você pode usar a base que você quiser, os bloquinhos que você quiser, de maneira que orne, que fique bem bonita com ela. Uma outra possibilidade seria, por exemplo, a construção de uma torre ou de um poste de iluminação, e nós podemos usar a mesma base vermelha. Então vamos repetir o processo, só que agora essa base ela não vai ficar em cima, ela vai ficar embaixo. Bem, vamos pegar um bloco amarelo, muito parecido com o bloco que utilizamos aqui na nossa mesa, a única diferença é o seu tamanho. Na mesa nós usamos um bloco de 60 milímetros, ou seja, 6 centímetros, e aqui nós vamos usar um bloco de 120. Vou inverter para utilizar esse pininho que está aqui embaixo, então o meu bloco ele vai ficar de cabeça para baixo. Eu vou conectar aqui na nossa base. Como falei anteriormente, todas as nossas peças têm um pininho para a gente fazer a conexão. E com a nossa LED não seria diferente. Então aqui em cima eu posso estar utilizando a nossa LED e vou prender. Só precisamos agora de energia e o nosso poste está pronto. Então nós voltamos com a nossa bateria. E aqui agora eu preciso dos nossos fios. Novamente vou fazer o teste sem olhar. Vou colocar de qualquer maneira e nós vamos ver se vai dar certo ou não. Então coloquei o ladinho positivo, o ladinho negativo. E aqui na nossa bateria nós repetimos o processo. Afinal nós queremos que tenha um caminho de ir e um caminho de voltar para a nossa energia, senão não vai funcionar. Então vou conectar o caminho de ir, positivo, o vermelho, e o caminho negativo. E acendeu. Tudo ótimo. Aqui nós poderíamos modificar nossa LED, por exemplo, tirando essa caixinha daqui de cima, usando uma de outra cor, seja vermelha, seja verde, seja amarela. Nós poderíamos construir a torre da maneira que nós quiséssemos, nós poderíamos modificar, e aí o limite vai ser a sua criatividade. Porque aqui tudo que você quiser fazer, você vai ter a possibilidade. Basta ter a capacidade de imaginar e de ir testando. É importante a gente entender que robótica é uma ciência, e toda ciência é tentativa e erro. É você parar, pensar, imaginar, testar para ver se vai dar certo. E se não der certo, está ótimo, você aprendeu. Repita o processo, tente de outra maneira até alcançar o objetivo que você quiser. Por hoje é só. Hoje nós vimos um pouquinho, bem no início, da parte de estrutura e da parte de elétrica e eletricidade. É óbvio que dá para se aprofundar muito, dá para testar muita coisa aí. Então fica aí para você como ideia. Teste na sua escola, se você tiver oportunidade, tente juntar o máximo de peças que você conseguir, tente montar o que você quiser e vai fazendo teste. Na próxima aula nós vamos estar trabalhando a parte de empreendedorismo e a parte de programação, que também vai ser super legal, espero que você tenha adorado. Conto com a sua presença na próxima aula.